Uma tarde boa, porém nem tanto assim. Uma tarde de informações muito positivas quando se trata de reforços, ou melhor dizendo, reforço. Rodrigo Salazar. Foi confirmado nessa tarde de hoje que de fato o Vasco formalizou uma proposta ao Schalke 04, o clube que hoje detém os direitos econômicos do atleta, pela contratação desse meia que era o camisa 10 do clube alemão. A gente vai fazer questão de trazer aqui neste Boa Noite Gigante informações a vocês sobre esta situação, te deixar atualizado. Falaremos também sobre Bruno Praxedes, nome que hoje pertence ao Red Bull Bragantino e é um nome que o Vasco busca nesta janela de transferências. Porém, quando eu disse lá no início do vídeo que as informações eram boas, porém nem tanto assim, é porque além de novidades importantes sobre reforços, tivemos também nesta tarde de hoje denúncias sobre a empresa norte-americana 777 Partners, que é dona hoje, nesse momento, 70% da SAF do Vasco da Gama. Denúncias que já ecoaram nos bastidores, melhor dizendo, de São Januário. E por esse motivo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é dono de 30% das ações da SAF, quer pronunciamentos, explicações por parte da empresa norte-americana. A pergunta que eu faço, inclusive ao Carlos Roberto Osório, que foi um dos responsáveis pela venda do Vasco da Gama, é: não vendeu? Agora, depois da venda, vocês querem explicações? Não tem que pedir explicações não, Osório. Tem que tomar atitude. Mas enfim, torcedor, a gente vai deixar tudo bem claro neste Boa Noite Gigante. Iremos falar, é claro, sobre tudo isso envolvendo 777 Partners e falar também sobre as informações se tratando de reforços no mercado da bola. A janela abriu e fica a dúvida daquilo que virá pela frente. Antes, porém, de começar esse vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer mesmo, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento não é bom, muito pelo contrário, é muito difícil, é muito delicado, é muito complicado estar vendo o que hoje acontece dentro do nosso Vasco. Eu não falo apenas com relação a SAF em si, mas falo com relação a estarmos mais um ano na zona de rebaixamento, lutando contra uma queda, em um momento em que o torcedor vascaíno se encontra completamente desacreditado com relação ao restante da temporada. Mas nós, torcedores, estaremos aqui, independente do que aconteça, nós estaremos aqui. Mas temos que estar aqui nos posicionando, cobrando, reclamando, criticando, expondo erros e também, é claro, informando. Mas eu preciso de você que está aí do outro lado. Então, se você está completamente contrário com tudo isso que vem acontecendo hoje no Vasco, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e se inscreva no nosso canal. O Vasco precisa de você, nós precisamos de você para ter mais força, mais voz, para criticar, reclamar e expor tudo o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei e como você preferir, aqui embaixo nos comentários, deixe a sua opinião. Eu quero saber o que você vem achando sobre esse atual momento do Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar falando sobre aquilo que aconteceu nessa tarde de hoje. Pois nessa tarde de hoje, houve uma grande matéria. Uma matéria de fato, torcedor, falando aí num título chamativo, bombástica. Uma matéria de um jornal norueguês. Um jornal que fez questão de explanar hoje a empresa norte-americana. Esse jornal se chama Josimar Football. Um jornal, volto a repetir, da Noruega. Esse jornal fez diversas reportagens com funcionários da empresa norte-americana, com pessoas que têm envolvimento, de certa forma, com os funcionários da 777, com os donos da 777, e fez uma matéria sensacional. Nessa matéria, o Vasco foi citado como o Vasco de fiasco, exatamente
por esse momento hoje que o Cruz Maltino se encontra após ser comprado pela empresa norte-americana. E o buraco, torcedor, é tão embaixo, a gente vai falar já já sobre a postura do Vasco como associação diante de todo esse cenário, que durante a matéria foi tido uma conversa com um ex-funcionário da empresa norte-americana que preferiu não ser identificado para não causar nenhum problema na sua vida pessoal. E esse funcionário falou assim sobre a 777, abre aspas, todos os negócios deles dão prejuízo, esporte, aviação, e quem vai ficar com esse prejuízo? Os parceiros de joint venture, a empresa diz que se financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem, simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro. O que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro. É sempre o mesmo dinheiro. Foi uma matéria, torcedor, de muitas denúncias, muitas exposições sobre a vida pessoal do Josh Wander, sobre a vida pessoal do Steven Pasco, os dois hoje CEOs aí da empresa norte-americana, donos, né, da 777, e sobre o que vem acontecendo hoje, se tratando de ações judiciais, se tratando de problemas internos da empresa, se tratando de dívidas, se tratando de não pagamentos e muitas situações internas que levam o torcedor à preocupação. E aí eu já te adianto também aqui neste Boa Noite Gigante, eu não quero ser um mensageiro do apocalipse, torcedor. Eu não quero vir aqui e ficar falando a você com um tom de preocupação sobre o Vasco. Não quero te trazer ainda mais problemas. Mas vocês sabem muito bem que o meu canal aqui é de informação. Então se tem algo a informar, mesmo que não seja benéfico, e não é benéfico, eu não estou falando de uma grande contratação, eu não estou falando de um grande reforço, eu estou falando de algo que o torcedor vascaíno engole de uma maneira pesada, complicada, dura de ser engolida. Mas a gente tem a responsabilidade de entregar a vocês. E é claro, o Vasco, que é dono dos outros 30% da SAF do Vasco da Gama, a Associação Vasco, se posicionou. E nesse posicionamento, torcedor, a informação que tivemos é que a associação dona dos 30% cobrou um posicionamento da empresa norte-americana. Informação que tivemos dizem assim, ó, abre aspas, através da pessoa do Carlos Roberto Osório, VP. A reportagem trata de temas corporativos internacionais da 777 Partners que demandam um posicionamento público do grupo. Entendemos também que a Vasco SAF deve explicações ao vascaínos sobre a contratação do novo técnico e a atuação na janela de transferências. Precisamos de senso de urgência e ação, disse o Osório ao portal GE. Então, torcedor, o clima é tenso, o clima é complicado. O assunto desse jornal, dessa matéria, agitou de fato os bastidores de São Januário e já foi tema, inclusive, de uma reunião entre conselheiros, beneméritos e membros hoje da diretoria administrativa. O Vasco, como dono de 30% das ações da SAF do Vasco da Gama, solicitaram um posicionamento público da empresa norte-americana. E só para complementar ainda mais as informações dessa matéria, que eu esqueci de dar o título, tem o título assim, ó, The 777 Football Mystery, que significa o mistério do futebol da 777. Esse artigo aí, só para complementar ainda mais a vocês, faz resumo das operações empresariais da empresa norte-americana e aborda a entrada do grupo no futebol. Esse artigo cita o seguinte: problemas na justiça do Josh Wander, que é o sócio proprietário, além de também ter visto fontes no mercado financeiro que apontam o modelo da empresa norte-americana, que hoje é dona de 70% da SAF do Vasco, como inviável financeiramente. Torcedor, de verdade mesmo, volto a repetir, não sou nenhum mensageiro do apocalipse, mas eu espero que Osório, Salgado e todos os responsáveis pela venda do Vasco da Gama não tenham brincado com a paixão de mais de 20 milhões de torcedores vascaínos. Eu, Lucas, eu prefiro ainda ser inocente. Até segunda ordem, até determinado momento, eu ainda prefiro ser inocente de que pessoas da atual diretoria brincaram com a paixão de mais de 20 milhões de torcedores. No caso, eu estou falando de 20 milhões de vascaínos. A maior paixão que é o Vasco. Espero que eles não tenham brincado com isso.
que é muito sério. É muito sério. Então eu prefiro ser sim inocente do que pensar em alguma maldade por parte das pessoas que hoje gerenciam o nosso Vasco da Gama. Então o clima é quente, o clima é complicado. E fica pior ainda de imaginar que esse clima péssimo hoje, não apenas dentro de campo, mas fora dele, um momento muito conturbado, se dê em um momento em que a janela abre, em um momento em que o Vasco precisa reforçar. E aí a gente faz até um comparativo, porque é importante de ser feito um comparativo nesse momento, com relação ao Vasco hoje SAF e o Vasco hoje Associação. As últimas 5 contratações do Vasco SAF foram Serginho, Maicon, Rauan Cruz, Gabriel Carabarral e Matheus Cocão. As últimas 5 contratações da Vasco SAF foram essas. E se a gente pegar a Vasco Associação, durante todo o período de janela de transferências do meio do ano, a Vasco Associação conseguiu trazer bons reforços. Aos trancos e barrancos lá vou eu, mas conseguiu trazer bons reforços. Eu falo de Nenê, que vem em 2015, no Vasco praticamente rebaixado com uma situação muito parecida. Em 2015 o Vasco em 12 rodadas tinha exatamente o mesmo número de pontos que tem hoje, 9 pontos. O Nenê veio mesmo diante desse cenário. Éder Luiz, Zé Roberto, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Fagner, Guinha Azul, Anderson Martins, Leandro Castan, Max Lopes, Guarim, Germancano, todos esses nomes citados vieram em janela de meio do ano. Vasco sempre passando por momentos conturbados no meio do ano, foi feito investimentos para trazer grandes reforços. Então dinheiro não é tanto problema assim, porque a Vasco Associação não tinha grana e trouxe nome como esses. E vocês aí, hoje, Paulo Brax, Luiz Melo, se não tem dinheiro, dá um jeito, meu amigo. Chega em setembro, 120 milhões de aporte, dá um jeito, paga depois, paga parcelado, deem um jeito. E a gente tem informações sobre isso, porque parece que, de fato, aos trancos e barrancos, eles estão tentando dar o jeito deles. Porque, como eu falei lá no início do vídeo, uma tarde boa, mas não tão boa assim. Não tão boa por tudo que foi revelado com relação a SAF, a 777, mas boa com relação a um nome em específico, que é o Rodrigo Salazar, uruguaio de 23 anos, que não é uma grande solução, mas é um nome muito acima hoje dos atletas que compõem o elenco do Vasco da Gama. Um atleta que na sua estreia pela seleção do Uruguai marcou 2 gols. Um atleta que recusou nessas últimas horas, o Thiago 04, a proposta do São Paulo pelo jogador. Foi recusada a oferta do tricolor pelo atleta uruguaio. A proposta, segundo informações do jornalista André Hirnan, foi de empréstimo com opção de compra, mas o clube alemão quer vender o uruguaio em definitivo. E exatamente por esse motivo, o Vasco propôs. Informação que tivemos através da rádio Itatiaia, do jornalista Gui Abraão, é que o Vasco ofereceu uma proposta no valor de 15 milhões de reais, 3 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco ofereceu esse valor, parcelando ele em 2 vezes. Esses valores vão ser pagos, a primeira parcela no caso, já quando a assinatura for feita, ou seja, 7 milhões e meio de reais no momento da assinatura, e a outra parcela no final de 2023, quando o dinheiro do aporte que chegará em setembro já for colocado nos cofres de São Januário. A ideia é assinar com o Rodrigo Salazar até o final de 2027, com vencimentos gradativos, aumentando gradativamente, no caso, os salários do atleta. Os agentes do jogador se interessaram pela proposta. O Thiago 04 estaria assim também aceitando esse valor, já que quer uma venda definitiva do Rodrigo Salazar. O grande problema hoje, porém, é o seguinte: o momento em que o Vasco vive. O momento é tão difícil, torcedor, que hoje o Vasco tem dificuldades para contratar. Por não ter um técnico definido, é brincadeira, é muita incompetência, cara, de verdade mesmo, é muita incompetência. O Vasco tem problemas por não ter um técnico definido, o Vasco não tem problemas por estar numa situação ruim na tabela, e o Vasco tem problemas por ter hoje um ambiente conturbado internamente. 3 pontos que fazem hoje o Vasco acabar não conseguindo ter uma facilidade para contratar jogadores nesta janela de transferências. Os empresários dos atletas estão pensando 10 vezes antes de fechar qualquer tipo de negócio com os gigantes da colina. Então, cravo aqui,
há uma proposta na mesa. A questão financeira para o Vasco hoje não é um problema. O empresário do jogador gostou da proposta formalizada pelo Vasco, acredita na viabilidade do negócio. Porém, o momento que o Vasco vive preocupa, até com relação à queda. Rodrigo Salazar está saindo do Schalke 04, quer jogar no futebol brasileiro para ter uma vitrine, pois o Schalke 04 caiu para a segunda divisão do campeonato alemão. Então não tem coerência Rodrigo Salazar sair do Schalke 04 devido à queda e vir para um clube que tende a cair para a segunda divisão do campeonato brasileiro, sem um treinador e com um momento conturbado internamente. Então, a cada momento que passa, fica nítido ainda mais os problemas hoje com relação à competência desse atual departamento de futebol. Mas essa é a informação que temos a vocês. O Vasco fez uma oferta viável, uma oferta que realmente faz com que o torcedor vascaíno se anime com relação a essa contratação, que é muito provável que aconteça. Mas diante desse momento conturbado, ela acaba se afastando. E, gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar de um nome a vocês antes, porém, deixa aí nos comentários se você gosta, né, do nome do Rodrigo Salazar. Eu particularmente gosto do nome dele, acredito sim que é muito acima de todos os outros atletas que hoje compõem o elenco cruzmaltino. E para finalizar aqui esse vídeo, quero falar sobre a situação envolvendo um outro nome, Bruno Prachedes. O que temos a falar a vocês? Bruno Prachedes pode sim chegar por empréstimo ao Vasco da Gama. Nesse momento há conversas em andamento, o Vasco trata essa situação diretamente com o seu staff e com bastante cautela. É um atleta que pode jogar tanto como meia, como também como um volante. Posição muito parecida, posições, aliás, com relação ao Léo Cittadini, outro nome também sondado pelo cruzmaltino. Essa formação foi publicada primeiramente pelo jornalista Vinei Casagrande e o GE nessa tarde de hoje confirmou que as negociações seguem acontecendo. Então, sim, há negociações em aberta. Sim, é um jogador que o Vasco procura e trata com cautela as negociações pelo jogador. Então essa é a informação que a gente tem. Rodrigo Salazar, proposta feita. Bruno Prachedes, conversas em andamento, porém com cautela. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo agora sim dessa segunda-feira e retornaremos aí amanhã, 7 horas da manhã. Com muita informação de Vasco a vocês. E esperar que a situação mude, porque o momento é complicado. Então se inscreva, falta menos de 40 pessoas para chegarmos aos 97 mil inscritos, perdão, e conto aí com você. Vamos que vamos, compartilhe esse vídeo e como eu sempre falo, saudações vascaínas.